Maior Repórter veio até Foz do Iguaçu, no Paraná, para contar a história de Valdo Vieira, que foi grande parceiro de Chico Xavier, tendo escrito ao lado dele obras de grande importância para a doutrina espírita. O Valdo era muito ativo toda a vida, né? Em toda brincadeira ou então estudo, ele era o líder. O bom humor, quem sabe, seja da marca registrada do professor Valdo. Com ele não havia mau tempo. Então a projeção da consciência é um fenômeno magno que ajuda a pessoa a perder o medo da morte, por exemplo. No momento que nós fazemos esse rapport, ou essa conexão energética com outra pessoa que vai se sentar em frente, aprofunda-se essa conexão e a tendência é ocorrer o fenômeno da clarividência facial. Eu vejo claramente que era impossível o professor Valdo fazer o que ele fez dentro do Espiritismo. Mas toda a contribuição dele, Felipe, foi sensacional. Eu acho que isso aí é imortal. O que ele falou depois, se ele desdisse o que ele disse, não importa o que ele fez, de bem está feito. Isso ninguém vai desmanchar. Valdo Vieira nasceu em Monte Carmelo, interior de Minas Gerais, em 1932. Aos 4 anos, já era alfabetizado e desde muito cedo teve experiências consideradas paranormais. Para lidar com isso, seus pais recorreram à doutrina espírita, que os ajudaram a entender a superdotação evidente do filho. A literatura espírita traz muitos casos assim, muito bem explicitados desses fenômenos. A gente sabe pelo fenômeno da reencarnação que gênios imensos aí reencarnam, trazem todo aquele conhecimento em sua consciência, vamos dizer assim, usando essa linguagem do Valdo, na sua consciência, e que essa consciência vem à tona aqui. Então ele se torna um prodígio, um gênio, algo assim, mas por algo que ele já conquistou anteriormente. Era 1930 e poucos, interior de Minas Gerais. Não tinha informação de nada, não chegava nada. E o que motivou toda a família a começar a estudar o Espiritismo foram os fenômenos que eles observavam acontecendo no professor Valdo. Desde, 3 anos, 4 anos de idade. O Valdo era muito ativo toda a vida, né? Em toda brincadeira ou então estudo que eles estudavam juntos uns com os outros, ele era o líder. E os companheiros todos aceitavam aquilo. Queria saber de tudo, ele queria explicações para tudo que ele via ao redor. E ele também era muito criativo. Ele não tinha acesso a papéis, a livros. Então ele pegava o que o pessoal jogava do trem, que era jornal usado no banheiro. Minha bisavó, por exemplo, ela tocava bandolim e gostava de cantar fado português. Então, e eles moravam de frente ao cemitério. Então, quando ela começava a tocar fado, que é muito melancólico, evoca muito, os espíritos do cemitério começavam a vir em direção à casa deles. E o professor Valdo via aquilo, isso com 5 anos, ia lá e tomava o violão da mão da minha bisavó. Falou, não toca não. Aí eles achavam que ele tinha ciúme dela tocar o violão. Aí depois ele foi explicar, não, é quando você toca, aquele povo feio lá do cemitério vem tudo pra cá. Aí eles começaram a ver, que povo feio é esse? Aí ele foi explicar, não, aquele povo que mora ali do outro lado da rua, naquele lugar feio lá, que era o cemitério. Valdo viveu em Uberaba dos 13 aos 26 anos, onde dedicou-se à psicografia e aos estudos dos fenômenos extrasensoriais. Este estudo, feito na adolescência, serviu de base para a projeciologia, que estuda a experiência da consciência fora do corpo e outros fenômenos parapsíquicos. De fato, o Valdo começou a pesquisar conscienciologia no momento em que ele nasce e começa a ter autonomia suficiente, muito precoce, para isso. Então a passagem pelo Espiritismo permitiu a ele estudar a consciência dentro de uma dimensão que envolve as questões da religião. Ele começou a fazer parte da
da Mocidade Espírita Cristã, ele era um dos líderes, eles promoviam as jornadas espíritas, que reuniam mais de 400 jovens em algumas cidades, diversas cidades do interior ali do Brasil. Por conta das suas atividades mediúnicas realizadas dentro da doutrina espírita e a sua parceria com Chico Xavier durante uma década, ele teve uma participação grande na difusão do espiritismo no Brasil. Teve oportunidade de fundar muitas instituições. Aliás, ele fundou muitas instituições mesmo ou ainda na sua fase de estudante, dentro da faculdade de odontologia, depois na faculdade de medicina. Eles criaram uma série de instituições médicas, clínicas, e depois com o espiritismo também fundaram hospitais. Em 1966, após se desligar do espiritismo, Valdo muda-se para o Rio de Janeiro, onde dedica-se a organizar e incrementar toda a sua pesquisa. E em 1986, lança o primeiro tratado da projeciologia, panorama das experiências da consciência fora do corpo. Esse ano ele completou 30 anos de publicação, mas que mantém-se super atualizado como referência nesse fenômeno da saída do corpo e os outros fenômenos que a gente pode experimentar também a partir desse trabalho energético. Ele levou 19 anos, para escrever essa obra. Foram mais de 5.000 volumes distribuídos de modo gratuito. E eu ganhei um desses livros. Ele já tinha deixado o movimento espírita, tinha caminhado com a pesquisa independente dele, então já estava na hora, segundo ele, de acordo com as orientações dos amparadores extrafísicos, dos guias, dele reassumir a vida pública. De acordo com relatos, Valdo foi um pesquisador incansável, defendendo sempre o pensamento livre, ético e responsável. Dentre as suas qualidades, destacavam-se a coerência, criatividade e dedicação exaustiva. É impressionante. Era uma pessoa assim que ele mesmo falava, acho que chamava de javalino, né? Que ele marcava uma coisa e ele fazia. E a capacidade de produção dele, para mim, eu acho que era muito superior a tudo isso que eles falam do parapsiquismo dele, que era uma coisa impressionante. E ele tinha a capacidade de aglutinar grupos de pessoas pelo perfil do grupo, pelo perfil das pessoas. E assim ele ia criando equipes. Eu sempre conheci o professor Valdo, aliás, desde o Espiritismo, que ele trabalha em equipe. O bom humor, quem sabe, seja da marca registrada do professor Valdo. Com ele não havia mau tempo. Tudo sempre poderia ser melhor e seria melhor. Ele, quem sabe, fosse a pessoa mais iconoclasta que eu já vi na vida. Uma pessoa desacralizadora. O professor Valdo, ele podia dizer algo hoje, mas se ele visse que essa ideia era pequena, perto de uma ideia maior, ele não tinha a menor dificuldade de dizer: gente, descarta isso que tem algo melhor. De acordo com o próprio Valdo Vieira, ele seria apenas uma das vidas de Zéfiro na Terra, uma consciência extrafísica que teria reencarnado em muitos outros períodos na Terra para auxiliar na evolução da humanidade. Esse apelido remonta da antiguidade, provavelmente de milênios antes da era cristã, quando ele realmente teve uma vida humana se chamando Zéfiro. Nós não temos como checar, como aferir isso, mas também não vou nunca duvidar do que um sensitivo, um médium como ele, um cientista como ele diz. Quer dizer, se ele afirma tudo isso aí, realmente pode ter sido, nós não podemos duvidar, porque o Espírito, ele, como disse Jesus, sopra onde quer, vai para onde quer. Ninguém sabe exatamente de onde ele veio nem para onde vai. Na madrugada do dia 26 de junho de 2015, enquanto se recuperava de uma cirurgia e um derrame, ele sofreu um acidente vascular cerebral considerado irreversível, vindo a desencarnar aos 83 anos no dia 2 de julho. E foi uma coisa horrorosa, porque a gente não aceita, né? Nós estamos procurando aceitar até hoje a morte dele. Faz muita falta, muita falta.
Ele vinha aqui em casa todo domingo, às vezes com um casal, com 2 casais, né? Eles vinham para cá e a gente sentava aí, ia conversar, ia até alta noite. Com a ausência dele, nós encontramos essas dificuldades e várias vezes falamos e pensamos, se o professor Valdo estivesse aqui, era só perguntar a ele. Mas ele constituiu as equipes dele e nós estamos assim, muito confiantes do trabalho. Estamos processando o luto do Valdo, produzindo. Ou seja, nós continuamos fazendo com mais vontade ainda o que nós aprendemos a fazer com ele. O legado deixado por Valdo é enorme, visto as obras, monumentos, prédios e laços afetivos criados por ele. Fiquei realmente impressionado com todas aquelas obras lá, que é um empreendimento fantástico, né? A gente vê uma série de esculturas assim, dos grandes pensadores assim, do mundo, em todas aquelas galerias, naquelas passagens lá. Achei impressionante, algo realmente que é bem o jeito do Valdo, pelo jeito assim, pela sua perspicácia de conhecer tudo. Ele conhece tudo quanto é ciência, né? Um legado que até hoje não encontrou um sucessor à altura. Ele realmente é uma das exceções quando se fala de que ninguém é insubstituível. Agora, ele tomou o cuidado durante a vida toda dele de eliminar qualquer possibilidade de adoração, de gurulatria à pessoa dele. Não tem uma pessoa, um sucessor. Na verdade, ele trabalhava muito com a visão de coletividade, de grupalidade. Então, ele valorizava muito os talentos que cada um dos voluntários possui, estimulava a pessoa a desenvolver aquele talento, se tornar um especialista naquele assunto que ela estudava ou até no próprio talento pessoal, e indicava muito que um voluntário procurasse o outro a fim de entender melhor do tema de pesquisa do colega. Não saia daí, porque no próximo bloco você vai ver a parceria entre Chico Xavier e Valdo Vieira. Quais foram os frutos dessa união? E ainda hoje, a conscienciologia e a projeciologia. A gente já volta.